essa pergunta de o que é melhor para a minha carreira começa a ser respondida a partir de dentro, a partir do coração, da intuição, do feeling. O coração é o walkie-talkie com Deus, é o coração. Só que o coração fala baixinho. Bom dia, galera! Bom dia. Então, hoje estamos muito felizes aqui. Estamos recebendo dois convidados muito especiais. O Murilo e a Dani. Acho que talvez vocês já tenham ouvido falar, já conhecem, estiveram aqui também no Seven conosco. E é muito especial porque a história do Murilo tem tudo a ver com a gente, ele, né, inovação, jornada dele e tal. E para nós é um privilégio absurdo, gigantesco receber vocês dois aqui para trocar uma ideia. E o que eu acho mais massa é que eu acho que grande parte das coisas que a gente almeja na nossa cultura, né, desejada lá no futuro, vocês, de certa forma, vocês já vivem no dia a dia de vocês, então vocês, pelo menos para mim, já são uma referência em termos de como viver, etc, etc. Muita coisa que vocês já praticam, falam, a gente está correndo atrás. Então, brigadão por estar aqui e a gente trocar um pouquinho de ideia sobre o que é isso, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vocês só se apresentam um pouquinho, quem não conhece aí, dá um oi. E eu vou anunciar o tema de hoje. Toda semana a gente escolhe um tema para a gente começar, mas aí vamos ver para onde vai. Até porque, né, essa história de flow, vamos ver para onde vai. E trocando ideia na semana com o Murilo, a gente falou bastante sobre questão de comunidade, né? Nós tivemos um papo sobre isso, uns anos atrás, em Machu Picchu. Fiquei 5 dias andando no meio das pedras lá com o Murilo. A gente trocou uma ideia muito grande sobre comunidade. E o Murilo é um dos caras que... Bom, você fala um pouquinho sobre o que você pensa sobre esse assunto, mas é um cara que navega muito profundamente nessa história de comunidade. E na Eduz, a gente tem uma atração por comunidade por muitos motivos. O primeiro motivo é porque essa coisa de família, de estar grudado, de trocar energia, de aprender um com o outro, né, de colaborar, a gente não sabia muito bem que se chamava comunidade, mas desde o início da empresa a gente já tinha isso muito forte. Então, a primeira conexão que a gente tem, porque a gente escolheu isso como um modo de vida. A gente já vive internamente com os nossos clientes, com os nossos parceiros, já nesse formato de comunidade. Outra conexão que a gente tem muito grande com comunidade é porque a gente entende que essa também é uma possível estratégia vencedora para que a gente possa sempre ter um grupo de pessoas para quem a gente vai se especializar em servir. A gente vai conhecer mais profundamente, ver como eles se relacionam e a gente quer servir. Então, trabalhar comercialmente falando, olhando para a comunidade, ao invés de olhar para nicho, ao invés de olhar para produto, para a gente se tornou uma coisa mais interessante. É uma estratégia, né? Se tornou mais interessante. E aí a gente fechou quando a gente tomou a decisão de que a gente queria, né, abraçar a nossa missão de ajudar as pessoas a se desenvolverem, explorar seu real potencial. E a gente vê que a comunidade é uma das formas mais poderosas de a gente acolher as pessoas, os seres humanos, e fazer com que elas se sintam nesse acolhimento importantes, que elas se sintam poderosas, que elas se enxerguem através dos outros. A comunidade também tem essa conexão com a nossa missão. Então, por isso a gente escolheu esse tema hoje, comunidade. Então, bem-vindos. O que você tem para falar para a gente sobre isso? Oh, salve, turma! A gente tem uma... Você falou de cultura, né? Propor uma pequena parada que faz parte da nossa cultura, que a gente começa qualquer reunião fazendo uma conspiração. Conspiração também significa respirar em conjunto. Porque cada um chega numa frequência, né? Numa estação de rádio, né? Alguém aqui está preocupado com alguma treta com a mãe, com o filho, está preocupado com o cliente, não sei o quê. Cada um chega de um lugar aqui. Alguém está querendo que acabe logo, outro está querendo que demore mais. Todo mundo está num lugar. E quando a gente, por segundos, respira junto, é como se desse uma equalizadinha, botasse numa rádio próxima, né?
Então a proposta é assim, a gente... Não é meditação. Não é. Porque eu falo que não é meditação, porque tem gente que quando ouve falar em meditação, desconecta assim, meditação não é pra mim, não. Não é pra mim, eu sou muito agitado. Não é pra mim. Muito ansioso, sabe? Não é pra mim. É exatamente pra tu, tá? Se tu acha que não é pra tu, é porque é pra tu. Então meditação é exatamente pra quem acha que não é. Se tu acha que não é pra tu, é porque é pra tu. Mas como tu acha que não é pra tu, eu vou dizer que não é meditação pra tu achar que não é pra tu. Então é respiração consciente. Porque a gente está respirando toda hora aqui, mas quando você para e respira assim, isso é meditação. Então, eu queria só convidar a gente a fazer 5 respirações profundas, só isso. Olha que coisa simples. Pezinho no chão, coluninha reta, para não ficar também assim, né? E a gente respira profundo pelo nariz, profundo e devagar, e solta pela boca. Só isso. Só. Você... Devagar e profundo, sem ser a apneia também, vou prender o ar para sempre. Devagar e profundo e solta pela boca. 5. Vamos lá. Alguém fala aí uma palavra para descrever como está sentindo agora. Fala aí, dá um gritinho. Consciente. Calmo. Leve. Conexão. Não é muito louco não que um negócio que é de graça, que é rápido, que é simples, te coloca em 10 segundos. Não é, tem que ficar meia hora meditando todo dia, toda hora, sei o que, na posição, com os pés assim. Não, é em qualquer lugar, respirar fundo, te coloca nesse lugar. Tu se vê agora sendo grosso com alguém, levantando a voz. Não, parece que não dá para sair agora um verbo grosso com ninguém. Parece que não tem o lugar de onde origina. A próxima palavra, presta atenção, o lugar de onde origina a próxima palavra, depois de uma respiração profunda, é como se não é possível vir uma palavra escrota, uma palavra grossa, porque o source, a origem, não contém isso. Eu acho que, Eugênio, esse é o grande ponto cego, assim, da liderança, do mundo de desenvolvimento pessoal, empresa. O ponto cego é o source, é o lugar de onde se origina, é o estado interno de onde se origina a próxima ação. Aí, tu vai ter uma reunião, estás brabo, a gente fica brabo, né, com fulano, porque a gente combinou ontem, não sei o quê, a gente combinou bem direito, você falou que sim, e aí, não rolou, é foda, aí bagunçou toda a estratégia, aí chega na reunião e está meio brabo. Estou brabo, meu estado interno está alterado. O verbo que vai sair com você vai vir da onde? Do meu estado interno. Aí eu trago a autoobservação que me percebo, eita Murilo, tá alterado, hein, rapaz. Aí eu... Pode ser só uma já dá. Você fez 5 não, só uma. Uma, 5 segundos. Mudou o estado interno, o verbo seguinte vem de outro lugar. Simples assim. Então, por isso que a gente, toda reunião nossa, nosso protocolo é 2 músicas. Alguém no celular bota 2 músicas, ou seja, 6 minutos, dá muito mais do que 5 respiradas, né? São 10 minutos em que todo mundo respira. Aí, o procedimento completo é, depois de respirar, cada um fala como está se sentindo, como eu chego nessa reunião. Aí tem a versão pocket, que é, respirou, eu falo, chego me sentindo alegre. Chego nessa reunião me sentindo um pouco triste. Chego nessa reunião me sentindo agitado. E a versão mais longa que é, chego me sentindo triste por quê? Aí entra no porquê. Aí vira uma terapia, que é maravilhoso. É um Alcoólicos Anônimos sem álcool e com nome.
Cada um vai lá para lá e tal. Beleza. Esse é um protocolo da nossa cultura. Começa a reunião, respiração e como estou me sentindo. E tem versão de 2 minutos e de 2 horas. Então não tem desculpa para... Não, essa reunião não dá para começar, não. Dá. Se cada um fizer 5 segundos de respiração e falar uma palavra como está sentindo, dá. Sempre cabe fazer isso. Deixa eu perguntar, só pegando esse gancho do que você falou do protocolo de início de reunião. Há uns anos atrás, graças a Deus faz muitos anos, eu cheguei a começar a experimentar, iniciar o dia energizando a galera, mas era energização baseada em faca na caveira, vamos lá, grita, grita, grita e vamos embora. E levou, graças a Deus foi rápido também, que a gente saiu desse lugar, que isso não é pra gente, né? Não dá muito bom. Mas isso é muito comum, principalmente quem trabalha com meta, vendedores, isso é muito comum, reunião de ativação dos vendedores, vamos lá, vamos pra rua, energizar o dia. Como é que eu lido com as duas? Porque parecem ser antagônicos essas duas situações. Como é que vocês enxergam esses dois mundos tão opostos? Os dois são formas de energizar. Um para fora, outro para dentro. É engraçado que quando a gente faz o Cacau Flow lá, um evento que a gente faz domingo lá em São Paulo, tem uma tendência de querer que no final, sabe essa coisa de fechar para cima? Não, tem que acabar o evento para cima. Acabar com a música que... minha pequena Eva. Uma coisa assim que... para fora. Porra, vamos acabar com a música para cima. Só que aí, a gente tem vizinho lá, né? Domingo à noite e tal, não tem acústica no nosso lugar lá. Então, uma vez reclamaram de barulho. Aí, ontem eu falei, pessoal, vamos fechar com a música para dentro? Por que tem que ser para cima e para fora? Por que pode não ser para dentro? A música para dentro, a música que acalma. Então, eu sinto que depende da intenção, né? Se a gente vai para um lugar em que é necessário, uma situação que é necessário ir para fora, a gente energiza para fora. Se é necessário ir para dentro, se acalmar, você quer o quê? Agitar ou acalmar? Qual é a intenção? Você quer entrar no estado de paz? Ou a gente vai entrar agora numa situação que requer... Eu imagino que grito de guerra, não chama? Grito de guerra é para guerra. Vai ter guerra? Grito de guerra. Agora, se a gente aqui vai ter paz, se a gente quer atender o cliente em paz, programar em paz, escrever um relatório em paz, aí faz um grito de paz, que é silêncio. É o grito de paz. Eu acredito que só são frequências diferentes que você decide trabalhar. E são escolhas, né? E sinto que essa do grito, vamos lá, ela carrega uma frequência de raiva, né? Então, a tua frequência de largada vai vir desse lugar, dessa energia. E que não tem bom nem ruim, tem aquilo que tu se sente bem e faz parte da tua cultura, né? Mas também tem a frequência de largada em que eu decido que, ao invés de ser assim, ela é assim. E o que acontece quando a minha frequência de largada, ou seja, a minha ação, a minha primeira hora do dia, ela começa nesse estado, né? E não num estado mais raivoso. Acho que é isso. Frequência de largada é uma palavra que a gente usa muito, né? Frequência de largada é como você larga. Qual é a importância na Fórmula 1, né, do treino classificatório? Pô, é muito importante, né? Você largar na pole position, em segundo lugar, faz uma grande diferença. Então, com que frequência você larga, você começa o seu dia? Acordou? Eu já fiz muito tempo isso, né? Acordou, tá com preguiça, porra, para dar uma despertada, pega o celular e mete aquela Globo.com. Não sei, viu? Se é a frequência que eu quero de largada. Aí Globo.com aparece, pai estuprou a filha, não sei o quê. Aí você dá uma acordada realmente, né? Mas essa frequência que eu quero para começar o dia, né? Então, para começar a reunião, para começar tudo, com que frequência eu começo aquilo? E aí, uma respirada, por exemplo, é uma forma que você seta uma frequência de fazer com calma. Tá todo mundo reclamando que está agoniado, porra. Todo mundo reclamando que está ansioso, agoniado, não sei o quê, não sei o quê. Então vamos fazer coisas que acalmam. A gente chegou aqui, né? Estava tocando uma música maravilhosa. Eu estava até cantando e dançando, assim, me servindo e sentindo aquilo.
E é interessante porque, geralmente, a gente chega em locais, inclusive em consultório médico, né? Que a gente está lá esperando. E o que é que está ligado é na televisão, no jornal, passando todas as tragédias que aconteceram na vida. Daí você entra num restaurante, na hora do almoço, vai almoçar. Você vai almoçar, aí está a televisão alta, com as pessoas contando tudo aquilo que está acontecendo. E eu estou pensando, poxa, você está digerindo aquele alimento, enquanto você está botando aquilo para dentro do teu corpo em forma de alimento, tem outro alimento aqui, super denso, que é todas as notícias mais densas que aconteceram na vida, também entrando dentro do teu organismo. Fico pensando, poxa, será que, né, talvez uma música que alimente a minha alma, nesse momento em que eu estou me alimentando, não facilitaria a minha digestão, né? Não facilitaria esse processo? Talvez a turma descobriu que CNN aumenta o ticket médio do hospital. Porque a pessoa fica mal. Aí ela consome mais serviços de saúde. Então eles pensaram isso. Vão na sala de espera, mete CNN, para a turma ficar mal, para vender mais remédio. Talvez seja estratégia, né? Eu acho que tem muito a ver com a nossa curiosidade natural, né, do ser humano. O fato, para mim, icônico é quando a gente está na estrada, aí tem algum acidente, você nem sabe o que é, nem sabe onde está, mas se os carros estão parados, você já está curioso. Cadê? Onde é que eu vou parar? Eu quero ver. E aí você passa do lado do carro, vê o cara lá atropelado, a moto, não sei o que lá. E aí, sei lá, a 10 por hora, o guarda lá, pelo amor de Deus, vai embora. E buzinando, e você lá, não, peraí, deixa eu ver um pouquinho, quase batendo o carro, mas deixa eu ver um pouquinho. Esse é o natural do ser humano. Eu acho que esse é o feijão com arroz do nosso dia a dia. Quando começa o dia, eu me reconheço muito nisso. Começa o dia, parece que já começa assim, bora, liga o motorzinho, vai, liga o motor. Aí quando eu não presto atenção, o motor ligado, aí vai. E o dia, aquela frequência de largada é mais agitada. Mas eu acho que o difícil é mudar de condicionamento. E aí, como é que a gente faz para mudar de condicionamento? É uma pergunta para vocês. O que fez diferença para mim foi cuidar dos minutos assim que acorda. Assim, é honrar esses minutos assim que acorda de um lugar assim, sabe? Como se fosse um renascimento. Talvez né? Acho que quando a gente acorda, a gente renasce todo dia, né? Então, assim, quando nasce um bebê, qual é a primeira coisa que tu quer? Tu não mete CNN pro bebê. Ok, vai ver Globo News, bebê. Não, na maternidade, né? Então, como você acordar? Então, como eu acordo hoje em dia? Eu acordo, eu comprei até um despertador de pilha, daqueles bem simples, para não usar o celular como despertador, porque para não deixar o celular, que é atrativo, para querer ver uma notificação, entendeu? Para não entrar na frequência do mundo externo. Aí, aquele despertador branco lá de pilha, ele toca, eu acordo, aí eu não pego no celular, não falo com o Dani, levanto, escovo os dentes, mijadinha, e aí sento e fico respirando um pouquinho. Agradeço ao dia, estar vivo, coloco uma intenção para um dia, a intenção do dia de hoje, como se fosse uma meta subjetiva, uma intenção de ficar consciente na comida, comer hoje bem presente, por exemplo. E aí isso pode durar 5 minutos ou 40 minutos, mas todo dia é como se ele dissesse, eu primeiro vou ficar comigo, antes de receber o outro, eu vou ficar um pouquinho comigo aqui, me preparar para poder olhar para minha mulher e aí, ok, pode falar. Filha, pode falar. WhatsApp, pode falar. Na minha rotina, o celular, ele entra depois de banho, xixi, escova os dentes, medita, conversa com a esposa, vê as filhas. As filhas estão prontas para a escola. Algumas vezes, quando eu deixo na escola, eu pego o celular a primeira vez. Por quê? Porque ele vai mexer comigo ali. E antes não, né? Antes eu acordava já com o celular, porque ele vai me acordar, vai trazer coisas que vai me despertar. Aí eu já entro naquela frequência do mundo externo guiando, né? Então acho que esse é um pequeno passo, né? Cuidar. Se estamos falando de frequência de largada, a mais largada possível é assim que acorda. Eu falo que eu não confio em mim. Então, já que eu não confio em mim, então me protejo de mim mesmo. É mais ou menos isso aí. Mas eu chego lá. Ainda acordo um pouco com o celular. Eu sinto que o que mudou para mim foi quando eu decidi ser o meu objeto de estudo. Quando eu decidi ser observadora de mim mesma.
exige uma grande presença, assim, né? Porque a gente está aqui agora e tá. Será que alguém falou alguma coisa que me fez sentir com o coração mais esperando? Então, eu estou sempre sentindo como eu estou me sentindo, ouvindo o que minha mente está falando. E aí, quando isso vira um exercício, é quase 100% do tempo tu está se analisando. Então, tu sai dos condicionamentos, porque nada mais é um condicionamento. Tudo é só o que é. Então, eu acredito que estar nesse estado de estar sempre se observando como você interage, como você recebe uma notícia, como você está agora se sentindo sozinha ou agora se sentindo no coletivo, é algo que me mudou os condicionamentos, sabe? Muito bom. E como é que vocês veem isso tudo com relação à carreira, né? Vocês vão muito em empresas, principalmente, acho que Murilo tem um histórico com empresa maior aí, tanto como empresário quanto como palestrante, consultor de grandes empresas. No mundo corporativo, eu acho que 90% da vida do ser humano é no mundo corporativo, né? A gente está buscando o que é melhor para a nossa carreira, o que faz a gente conquistar nossos sonhos e tal. Aonde isso se integra, aonde isso pode atrapalhar, aonde isso pode ajudar? Como é que você vê essa mistura? Como é que a gente tira esse lugar de isso é maluquice ou espiritual, ou maluquice de desenvolvimento pessoal e tal? Como é que a gente mescla tudo numa única coisa? Como é que isso conversa com essas coisas que as pessoas tendem a buscar mais a praticidade do dia a dia, mais a parte objetiva do dia a dia? Você falou, né? O que é melhor para a minha carreira? O que é melhor para a minha carreira? Essa pergunta normalmente é respondida muito influenciada por fatores externos. Pelo que eu ouço que é melhor para a minha carreira, pelo que eu vi na TV, pelo que me disseram, pelo não sei o quê, sempre pelo mundo externo. E a gente é tão comum que a gente acha até, e não é assim não, tem outro jeito de ser. Né? Parece até meio que, não, mas é assim, né? E qualquer processo que envolve a gente silenciar, porque assim, é importante lembrar que a gente já é. A gente já é Deus, a gente já é amor. Tem um livro, Curso de Milagres, que fala assim, tudo é amor. O que não é amor é um pedido de amor. Tudo é amor. O que não é amor é um pedido de amor. Aí você pensa assim, não, aquele meu namorado filho da puta não é amor, não. O que ele fez comigo não é amor, não. O que ele falou pra mim anteontem não é amor, não. É um pedido de amor. Mas como é pedido de amor daquele jeito, ele não sabe pedir. Por quê? Porque está sem amor. Qual é a frequência de largada dele? Ele não amor. Aí ele pede amor de forma não amorosa. Se ele tivesse amor, ele não estava pedindo amor. Ele está pedindo de forma escrota, não sabe pedir. Aí pede das formas mais bizarras possíveis, mas no fundo quer amor, mas não sabe pedir. Então a gente já é. A gente só precisa tirar a distração para aparecer a gente que já é divino. Então, quando qualquer processo que envolve silenciar, tirar o barulho. Tirar o barulho. O barulho pode ser televisão, pode ser relacionamentos, amigos, maridos, namorados que só causam barulho na vida. Pode ser álcool, pode ser barulho, pode ser pornografia, barulho. Qual é o barulho que tu tem que tirar um pouquinho cada dia para poder aparecer tu? E aí, quando tu tira o barulho, essa pergunta de o que é melhor para a minha carreira começa a ser respondida a partir de dentro, a partir do coração, da intuição, do feeling. O coração é o walkie-talkie com Deus, é o coração. Só que o coração fala baixinho. A mente é que fala pra caralho alto, é uma conversa mole. Não, Murilo, que não sei o quê, não é melhor pra sua carreira, porque não sei o quê. Você viu aquele seu amigo que aconteceu? Não sei o quê, ele ganhou não sei o quê. O coração, ele é... O coração sussurra, é chique. Entendeu? A mente é barulho, o coração é... Aí para ouvir tem que silenciar a mente. Tem que silenciar.
É isso, mano, que a turma, os oriental, estão querendo explicar para os ocidental há 100 mil anos. Tira o barulho. Tira o barulho. Aí você começa a ouvir a intuição. Aí você começa a vir uma guiança de carreira que vem de dentro. Porque, vê só, a turma, as carreiras por aí, inclusive cargos altos, presidentes, diretores, os cargos de sucesso, estão com depressão. Vai ouvir conselho deles? Eu sempre que eu vejo assim, bicho, no Instagram assim, 10 conselhos de bilionários para sua carreira. Aí eu me pergunto, que bilionário é esse? Quem é que está falando esse conselho? Eu quero saber quem é esse cara. Um bilionário. Se for um bilionário que está tretado com a mulher, sem falar com os filhos, desonrando o pai e a mãe, e estressado, tomando remédio para dormir, não quero conselho dele não. Mas para ficar igual a ele, não quero não. Tem algum milionáriozinho saudável? Prefiro do que um bilionário fudido. Quero ouvir um conselho de um milionário que está bem com a mulher, com os filhos, com a saúde, dormindo bem, né? Eu quero ver conselho desse. Então, o que é melhor para a minha carreira? A gente muitas vezes, no piloto automático, está seguindo os conselhos de carreira das pessoas de sucesso que estão fodidas nos bastidores. Porque, vez por outra, desaba um famoso, um rico, que estava aí, não sei o quê, né? Caso assim, Whindersson Nunes, não um caso público, né? Ah, o maior do mundo, não sei o quê, uma hora, pum, depressão, fudido. Tu acha que foi um dia para a noite? Não, ele já estava há anos assim, no processo. E quantas pessoas estavam seguindo os passos dele? Para chegar no lugar que ele vai chegar. Qual lugar que ele vai chegar? Toda hora cai um aí, aparece um. Os que falam, né? Então, se a gente segue, se o mundo está meio doido, se tem mais gente morrendo de suicídio do que de guerra, tem mais gente morrendo de suicídio do que de guerra. Mais suicídio. Então, desconfie dos conselhos do mundo externo. Esse mundo está caminhando para lá. Enquanto que a gente tem uma bússola interna, que todas as tradições, escolas espirituais, filosóficas do mundo, de todos os continentes, falam a mesma coisa do coração, da bússola interna. Então, o melhor para a carreira é quando você ouve a bússola interna. E para isso, tem que silenciar. Você falou em um negócio, até eu fiquei me questionando, né? Por que a gente busca o melhor para a carreira? Por que a gente não aprende a buscar o melhor para a gente? A carreira é um objeto externo, né? A carreira de advogado tributário. Um objeto externo. E aí também se apega ao rótulo, né? Eu sou advogado tributário. Não, tu é tu. Eu achei interessante esse negócio da guerra. Eu não sabia, né? Que morrem mais pessoas de suicídio do que de guerra. E eu fico pensando que não deixa de ser guerra também, né? Porque o suicídio é a vitória da guerra interna, né? Então, eu acredito que carreira nada mais é do que a manifestação da tua alma em forma de servir, né? É assim que eu enxergo, assim. A manifestação da minha alma em forma de servir. Então, onde está a minha carreira? Minha carreira está onde minha alma está. Minha carreira está... E onde está minha alma? No meu coração, né? Então, minha carreira está onde está meu coração. E a pergunta que se deve fazer não é qual é a carreira que tem, não é quais necessidades a minha alma tem que eu posso atender em forma de servir. E aí o meu servir no mundo, que a gente costuma chamar de carreira, ela brota de dentro para fora, não de fora para dentro. E aí o meu servir me cura, porque o meu servir vem da minha alma, e estar em contato com minha alma me cura. Então, eu acredito que o propósito mora onde mora meu coração, que é onde mora a minha alma. E quando eu estiver servindo desse lugar, eu não vou estar cansada, nem tendo burnout. Eu vou estar me nutrindo, porque aquela troca me nutre, porque aquilo preenche a minha alma. Porque é ali que minha alma se sente contemplada, vista por mim. Então, eu acredito que a minha carreira está onde meu coração está. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Dani, aqui, pegando o gancho do que ela falou. Tem um lugar, Dani, que é o lugar do medo.
principalmente nessa história de carreira, tem muito forte isso, que é assim, como é que a gente escolhe a nossa carreira normalmente, né? Normalmente. É o que está na moda, então eu tenho medo de não ter sucesso. Né? Eu tenho medo de, vamos abrir o não ter sucesso. Eu tenho medo, talvez, de não ser capaz de dar para minha família uma situação de segurança, de conforto, ou eu tenho medo de não ser reconhecido, e aí começamos a entrar nessa história de comunidade. Não ser reconhecido entre a comunidade da qual eu faço parte, seja minha família, os meus amigos, como uma pessoa que deu certo, e aí, automaticamente, a história do amor, não vou ser amado por eles. E é normalmente daí que nasce a escolha da carreira. O que está pagando mais, o que eu tenho facilidade e tal. Né? Eu, pelo menos, não lembro de ninguém ensinando a gente a ouvir o coração para descobrir sua carreira. E eu falo para todo mundo, né? Eu descobri isso um pouco já mais tarde. Eu acredito que realmente todo mundo tem superpoderes. Só que a maioria não tem consciência. Eu não sei se eu tenho consciência de quais são os meus superpoderes, de verdade. Mas todo mundo tem. Quanto mais eu me conheço, mais eu descubro os meus. E eu acredito que talvez a carreira ela vai ter mais sucesso se eu conseguir explorar meus superpoderes. Mas aí o medo me leva para outro lugar e não me deixa sair desse lugar. E como é que eu lido com isso? Sabe qual era um dos meus maiores medos? Isso aqui que eu estou fazendo. Falar em público. E começou quando eu tinha 7 anos. Então, com 7 anos, eu fui escolhida na curso de inglês como a melhor aluna da sala. E a professora me presenteou como ser a oradora da turma, do ABC do inglês. E esse presente vinha com uma entrega também minha. Eu tinha que falar uma frase. Que eu acho, sei lá, agradeço a todos. E essa frase tinha que ser falada em inglês. E eu cheguei em casa muito animada, uma criança de 7 anos muito feliz, que tinha sido escolhida a melhor aluna da turma e, por conta disso, ia ser oradora. E em Recife, onde eu morava, na época, a cultura inglesa era muito famosa. Então, a cultura inglesa era... não existia escola bilíngue, né? Então, a cultura inglesa era como se pegava o clube da cidade, o clube de Recife, e juntava todas as culturas inglesas juntas e ia ser a formatura do ABC daquelas crianças. Era tipo formatura de escola. Então, sei lá, era uma coisa para 1000 pessoas. E eu cheguei em casa muito animada e falei para minha mãe, mãe, olha, fui escolhida. E minha mãe sempre uma mulher muito forte, assim, minha mãe é juíza, muito austera, assim, ela falou, tá, tudo bem, e como é que você... Isso aqui, mãe, ela disse que eu chego lá e eu leio essa frase. E aí ela falou assim, mas você foi escolhida a oradora da turma por ser a melhor aluna da sala. Se você é a melhor aluna da sala, você não precisa ler uma frase, você vai falar de decoreba. Decoreba é de coração, né? E o que não faz sentido por si só. Nunca tinha pensado nisso. E aí eu... Tá bom, mãe, mas fiquei com aquele medo. Cara, né, ali 1000 pessoas e tal, não vou ter o apoio de ler. E aí ela me cobrava, olha, fale aqui para a minha frase. Todo dia antes de dormir eu tinha que falar a frase para ela. Ela, tá bom, é isso mesmo, não sei o quê. Bem, chegou no dia da formatura, todos os aluninhos ali de todas as salas, aquele salão cheio. Eu entrei com meu pai, os oradores ficavam na primeira fila. E eu ali na primeira fila... olhando as crianças falando e as crianças tirando o papelzinho do bolso, assim, bem linda, nananana, lendo. E eu, o pai, todo mundo está lendo, né? Eu vou ter que falar decoreba. Nossa, aí ele, filha, mas você falou todo mais de um mês aqui falando. Eu, pois é, pai, não sei, estou ficando nervosa agora. Então. Aí, chegou a minha vez. Aí eu subi lá, assim, o papelzinho. Quando eu subi, que eu tinha o microfone na mão, que eu olhei aquelas pessoas olhando para mim como vocês estão me olhando, que eu tinha que falar aquela frase que a professora mandou, não saiu. Imagina, 7 anos, assim, ó, um mar de gente. E eu... parecia que eu tinha ficado muda. Não é que eu não sabia a frase, eu sabia, mas a minha voz, não, o meu aparelho aqui, manifestador, não falava. Eu travei assim, e não imagina o constrangimento, assim, ó. Aí a professora, que estava do lado, falou assim, muito bem, Daniela, pode ir para o canto. E é isso, pessoal. E eu que era a última, assim, e a formatura acabou naquele constrangimento. Naquele momento, minha mãe e meu pai estavam do lado, meu pai ficou com a cara assim, e minha mãe ficou, não acredito que você fez isso comigo. E aí, naquele momento, criou-se um trauma na criança de 7 anos.
E aí, foram muitos anos trabalhando isso, que é o que eu amo fazer hoje em dia, que é onde o meu coração se sente contemplado. E aí eu descobri que o trauma tinha acontecido, investigando, fazendo esse processo, né, de autoinvestigação. Por que eu travei ali? Eu travei ali porque a minha alma veio servir para falar a partir do coração, não do que escreveram num papel, não do que me mandaram falar. A minha alma se recusa a falar o que não é a verdade dela, o que não vem do coração. Então, naquele momento, ela se cala, porque ela prefere o silêncio constrangedor do medo do que um verbo da não-verdade. Então, foram muitos anos para chegar nesse lugar. E aí eu tinha medo. E eu nunca imaginei que o meu servir, que a minha alma, nunca imaginei a Daniela de 5 anos atrás, de 3 anos atrás, não imaginaria que o servir dela existia na dor mais profunda. Que o servir dela estava onde o maior medo dela estava. E aí eu entendi que quando a gente vai para esse lugar de se encontrar, a gente encontra as nossas maiores pérolas. É onde está o nosso maior servir, né? E por muitos anos eu me perguntava, e numa cerimônia da ayahuasca, eu já tinha as minhas 2 filhas e eu não tinha nada. Nada que eu fazia eu gostava. Então, eu sou formada em Direito, sou advogada, tirei a carteira. Minha mãe é juíza, meu pai é presidente de licitação do tribunal, funcionário federal, minha irmã advogada. E eu achava e eu me lembro que eu dizia assim, nossa, o que eu vou fazer? Eu não sei. A única coisa que eu gostava, quando eu era adolescente, era trabalho voluntário. Eu fazia trabalho voluntário desde que eu era pequena, ou seja, lidar com pessoas, né? E eu até falei para minha mãe, eu acho que eu vou ser assistente social. Minha mãe que quase que tem um treco, porque minha mãe... Nossa, você vai morrer de fome, você está louca. Se você fizer direito... Esse é o lugar do medo, né? E a minha vida foi assim, minha mãe falava, se você fizer... Daniela, olha, pensa em todas as opções. Médico, não sei. Médico não dá, que tu não estudou muito, né? Assim, direito, filha, tu só é estudar agora, que aí tu vai passar no concurso e tua vida está garantida o resto da vida. Então, na minha cabeça, de uma menina que cresceu ouvindo essa crença, eu só achava que só existia direito, medicina, odontologia, engenharia, né, ser engenheiro. Eram todas as minhas possibilidades. E aí eu falei, cara, dentro de todas as possibilidades, eu acho que direito, né, sei lá, eu vou lidar com pessoas. Talvez eu goste disso, assim. E eu tinha um lance de que eu queria ser delegada. Eu achava que eu queria ser delegada da Delegacia da Mulher para poder, né, trabalhar com as mulheres. E aí eu fiz direito. E aí eu estudava para concurso o dia inteiro, para concurso de delegada. E aí foi Murilo que falou assim, ô Dani, tu tá aí, tu gosta disso? Eu falei, não gosto. É como se tu precisasse de outra pessoa. Quando tu não se percebe, as relações são maravilhosas, que elas são espelhos, né? Então, um outro te faz perguntas sobre tu que talvez te tragam um nível de consciência. Então eu tive esse direito de ter alguém que me ajudasse a me tirar do medo. E depois fui eu com o meu processo de autoconhecimento, né? E aí você descobre que é muito melhor você escolher o amor do que o medo, né? Senão você vai virar o que sobra, né? E aí entra a comunidade, né? Quando entra o outro, entra o assunto comunidade, eu fazia cursos de criatividade online, né? E bombava os lançamentos, 7 dígitos em 1 hora, assim, pô, bagulho louco e tal. E a gente passou 5 anos nisso. E aí tinha 20 mil alunos dos cursos de criatividade. E depois de 5 anos, né, tem aluno da turma 1 lá, 5 anos depois você começa a ver como está realmente, né? Porque acaba o curso, a pessoa faz aquele depoimento maravilhoso, empolgada, mas tem que pegar o depoimento 3 anos depois, né? 5 anos depois, para ver como é que está, né? E depois de 5 anos eu começava a ver que o meu curso abria a mente das pessoas, ideias, possibilidades, dava uma expandida, mas as pessoas tinham uma grande dificuldade de manifestar, de colocar em prática. Por quê? Porque vinha o medo do novo.
A pessoa abria a mente que ela podia não ser aquilo que ela estava fazendo, ser outra coisa. Eu nunca tinha pensado nisso. Realmente, eu posso fazer isso, eu posso criar uma empresa assim, posso ter outro trabalho. Posso. Ampliava a possibilidade, mas da possibilidade até materializar tem um caminho, que aí vem o medo do novo, do desconhecido. E nisso eu comecei a ver, eu preciso olhar para isso, para o medo. Se eu continuo só fazendo a mesma coisa, é mais pessoas que abrem as possibilidades, mas não conseguem lidar com medo. Ou seja, o gargalo é a coragem. Coragem não é não ter medo, né? Coragem é você ir mesmo com medo. Coragem não é não ter medo. Quem não tem medo é doido. Quem não tem medo é um perigo, sai de perto. Pessoa que não tem medo vai dar merda. O medo é uma tecnologia que nos avisa para a gente ficar atento nas paradas. Coragem é você ir mesmo com medo. Você vai se cagando, mas vai. Isso é coragem. Isso é coragem. E aí eu pensei, então preciso agora olhar para o assunto coragem. É o gargalo do meu assunto. O meu assunto, criatividade, está engargalando em coragem. Eu vou botar mais gente no funil para engargalar aqui? Não. Agora eu vou trabalhar aqui em coragem. E aí entrou na minha vida o assunto comunidade. Por quê? Porque eu comecei a perceber assim, a pessoa fazia o meu curso, ela dava uma expandida assim, a vida pode ser mais e tal, pode ser não sei o quê. Aí, quando ele olhava para o lado, os colegas de trabalho, os amigos, eles estavam ainda na mesma. Não tinha expandido. E a mente, quando expande, é difícil voltar atrás, né? Aí a pessoa ficava sem ter com quem falar aquilo. Chegava para os amigos não sei o quê, colega de trabalho e tal. Aí a pessoa vira o chato, né? Querendo chamar os outros para vem cá, te mostrar um negócio. Não, mas não sei o quê. Querendo transmitir para o amigo aquilo que eu gastei 30 horas de aula, um puta tempo para fazer, ela quer transmitir em meia hora, e aí não consegue. E aí começa a ficar frustrante. Parece que chega um momento que a vida da pessoa fica pior do que estava. Porque quando ela estava dormindo, todo mundo dormindo, estamos dormindo. Quando ela... Eita! E todo mundo dormindo, ela fica... Daqui a pouco ela fica meio puta, meio frustrada, porque... Ai, meu Deus, estou ficando louca, não sei o que. Aí dá até vontade de dormir de novo. Era melhor não ter nem acordado. E aí eu comecei a perceber, na minha plataforma a gente tinha feito um LMS próprio, né? E aí a gente perguntava a empresa que o pessoal trabalhava no onboarding. E aí eu começava a ver que dos 20 mil alunos, tinha, 80 trabalhavam na Petrobras. 50 trabalhavam na Vivo. 30 na Vivo de São Paulo. Falei, caraca, então quer dizer que na Vivo de São Paulo deve ter 5 mil funcionários, mas tem 30 que fizeram o meu curso aqui, gostaram, pagaram 3 mil conto aqui, devem estar aqui assim. E aí estão lá na Vivo, olha para o lado, ninguém para quem falar. E não sabe que na sala do lado tem outra pessoa também assim. E que no refeitório da Vivo, da firma, ela está lá, batendo o ombro com a pessoa que queria falar com ela, mas não sabe. Aí eu falava, meu Deus, isso é muito desperdício. É um desperdício. Como é que eu posso permitir que seres estejam se cruzando na vida, os dois tendo esse ponto de interseção, de troca, e não estão se falando? Aí comecei a pensar, precisamos gerar comunidade. Porque em vez da pessoa querer convencer os amigos do lado daquela nova expansão que ela teve, por que eu não conecto ela já com pessoas que tiveram essa abertura? Em vez de querer acordar os outros, se conectar com quem já acordou naquele assunto. E a gente começou o trabalho de agora focar em comunidade. Não somos mais uma escola que, por sinal, também agrega pessoas. Somos uma comunidade que a forma com que as pessoas sintonizaram foi através de um curso. O curso é o sintonizador daquelas pessoas. Porque aí é mais fácil ter coragem. Aí criamos um movimento, né? Começou a ter em 30 cidades do Brasil a comunidade de alunos nossos que se juntava. Para quê? Para poder ouvir o outro sem chamar o outro de doido. Tá doido? Que viagem, oxi, que conversa. Não, todo mundo é doido. Então,
Tá bem, tá aqui. Então você começa a ter um grupo que te encoraja. Porque uma das coisas que mais dá coragem é ter uma rede de apoio, né? Eu imagino aquela cena do circo, né? Do cara que pula lá, os negócios lá, ele tem aquela rede embaixo, né? Se der merda, ele cai ali. E isso dá coragem para ele tentar um salto triplo, quádruplo. Se der merda, ele cai ali. Aí tira bastante o medo, né? Agora, normalmente, o normal é o contrário, né? É quando a gente quer fazer algo diferente, seguir o nosso coração, porque se a humanidade não segue o coração, seguir o coração é fazer diferente. Normalmente, o normal é ouvir. Olha, eu estou lhe falando, menina, oxi, depois não diga que eu não falei. Vai essa invenção de querer ser não sei o que, assistente social, depois não diga que eu não falei. É o oposto da rede, né? É tipo uns espinhos embaixo assim. Se der errado, depois não diga que eu não disse. Em vez de botar a rede, bota os espinhos assim. Se cair, você vai ver. Não, se eu cair, eu quero ser acolhida para levantar. E não receber uns espinhos, porque eu disse que era para não sei o quê. Então, comunidade, para mim, é rede de acolhimento, né? E aí, para qualquer a gente sabe, vocês sabem, né? O tanto de curso específico que tem, né? Tem cada maluca com os bagulho, não. Horticultura de plantas laranjas. Não, só trabalho com isso. Só plantas laranjas, sabe? Tem um nicho bem específico, né? E eu sempre fico pensando assim, mano, talvez tenha alguém desse nicho aí de horticultura de plantas laranjas que mora no meu bairro. Como é que eu não estou falando com essa pessoa? Pelo amor de Deus. A gente se cruza na rua. A gente criou, no final da minha jornada com essa parte de cursos, até já uma ideia para vocês. Nosso aplicativo de aulas, a gente fez um aplicativo próprio, tinha um botãozinho chamado Acaso, que você clicava, e eu me inspirei. Quem conhece o Happn? Aplicativo de paquera tipo Tinder. Só que o Happn, ele é muito baseado em geolocalização. Então, a gente tinha 20 mil alunos que tinham aquele aplicativo, só servia para os alunos. Aí, quando clicava em Acaso, aparecia sua localização e ele mostrava se tinha algum dos 20 mil no raio próximo de você. Não somente no raio agora, mas se nos últimos dias você tinha cruzado com essa pessoa e tinha lá. Giovanni Freitas, vocês se cruzaram 3 vezes nos últimos 10 dias. Que isso? De repente, Giovanni Freitas trabalha no mesmo empresarial que eu, ou almoça no mesmo self-service, ou tem filho na mesma escola. Porra, o maluco trabalha com horticultura de planta laranja. E a gente tem filho na mesma escola. Eu vou deixar minha filha lá, esbarrei com ele 3 vezes a semana. Manda mensagem para ele, irmão, vamos falar. Para mim, comunidade, 2 pessoas pertencem à comunidade. Uma definição para mim é assim: se você estiver na Starbucks, aí a pessoa estiver ali tomando café na Starbucks, e você tiver a informação que aquela pessoa fez aquele curso ou participou daquela experiência X, e ao ter essa informação, te dá coragem de chegar lá e falar: opa, tudo bom? Tu fez também um negócio de horticultura, foi? Fez. Porque significa que essa informação é suficiente. Porque assim, se eu sei que ela torce para o Palmeiras, talvez não é suficiente, né? Pô, torcer para o Palmeiras, muita gente torce. Talvez dependa do contexto. Se eu estiver na Itália e tiver informação que ela torce para o Palmeiras, talvez eu fale com ela, porque eu estou na Itália. O contexto mudou, a informação já tem mais valor, porque o contexto mudou. Então, como vocês que têm muitos dados, poderem ajudar as pessoas a se conectar com outras pessoas, vocês têm a informação, vocês têm a frequência sintonizadora das pessoas. E vocês sabem, inclusive, que a pessoa que fez o curso de horticultura também fez de constelação familiar. Olha que danado! E mora em Sorocaba. Que é isso, meu? É um crime essas pessoas não se conhecerem. É como se essas pessoas esbarrarem na rua, baterem o ombro e não se falarem. Se fosse um videogame, ia cair moedinhas, perdeu valor, sabe? Caiu moedinhas. Esbarrarem e não se falaram, perda de valor na humanidade. Não, faz muito sentido. Se eu fosse fazer uma metáfora, você já viu o foguete, né, quando vai subindo, principalmente os mais antigos, tinha um monte de tubo de combustível em volta. E à medida que ele vai subindo, ele vai ligando, vai queimando aqueles combustíveis, um vai apoiando o outro para levar mais longe, né?
E hoje, quando penso em comunidade, é como se cada pessoa que a gente pudesse se conectar é um tubo adicional de combustível que a gente pode dar ao nosso foguete. E quanto mais a gente atrasa esse processo, mais você vai ficando para trás. Porque quem vai descobrindo isso vai voando mais longe. Quando a gente fala em explorar potencial, quanto tempo a gente não perde travado num ponto que outra pessoa já passou, poderia dar a dica e se acelera ali. Quanto recurso a gente não poderia estar compartilhando, se você pensar, praticamente tudo que a gente tem de recurso físico, a gente usa quase nada. A gente está aqui, os nossos carros estão parados, a praça está parada, o prédio está parado, está tudo parado. A gente usa 0,0001% do recurso físico que está em volta da gente. Imagina se a gente fosse otimizador. A mente voltada para a otimização. Cara, é o seguinte, ó, tu não está usando aqui, eu estou precisando, em vez de eu trabalhar 5 anos para ganhar um dinheirinho para poder ter o que você tem, posso usar só agora e eu te devolvo daqui a 2 dias? Olha, se todo mundo tivesse essa mentalidade, quantos adicionais de combustíveis a gente não colocaria no foguete, né? Eu acredito que a gente desperdiça 99% das nossas oportunidades porque a gente não está conectado. A gente simplesmente está focado no nosso umbigo, tentando fazer o que todo mundo já está tentando fazer. Todo mundo está querendo reinventar o mundo. Todo mundo está querendo reconstruir o carro, todo mundo reconstruir a roda, reconstruir tudo. E comunidade, eu acho que vai destravando isso, porque aí você vê, um pouco que a Dani falou, né? O meu papel é, cara, como é que eu posso ser esse parafuso, mas o melhor parafuso do mundo? E tu vai ser o para-brisa, mas o melhor para-brisa do mundo. E aí o carro vai ser super poderoso. Agora, cada um querer construir e ser o próprio carro é uma garantia de fracasso. É muito, muito, muito desperdício, né? Então, faz todo o sentido do mundo aí que você está falando. Você deu muita ideia aí, prepare-se. Otimizar, né? Eu imagino num prédio, né? A gente morou num prédio uma época lá em Barueri. Eram 3 prédios assim, né? Um de frente para o outro. E eu olhava, aí tinha acabado de começar a pandemia. E eu olhava na janela, ficava lá de madrugada olhando na janela assim, né? Começo da pandemia, aquele caos assim, eu olhava e pensava, porra, que louco, né? Naquela janela ali, deve ter uma senhora que não pode ir no mercado. E agora o vizinho está indo para o mercado, ela queria só uma banana. E ele não vai comprar a banana dela porque ele não sabe, ele não tem informação que ela só quer uma banana. Aí ele vai e ela vai ter que dar um jeito, a senhora, de ir comprar a banana. Se isso aqui fosse uma comunidade, imagina a otimização de coisas, né? Quantas pessoas aqui estão querendo agora uma furadeira para fazer um furo? Porque ninguém quer furadeira, a gente quer furo. Ninguém quer furadeira. Furadeira, a gente quer fazer furo. Então, um prédio de 500 apartamentos basta uma furadeira. Se tiver um sistema de informação que faça aquilo circular. Mas não. 500 prédios, 150 furadeiras, ociosas o dia todo, para dar um furo por ano cada uma. Olha lá se vai dar, né? E ninguém queria furadeira, só queria furo. A gente não quer, a gente só quer o benefício, não precisa, muitas vezes, da propriedade, né? Então, eu acho que a tecnologia vem muito para resolver essa assimetria de informação, né? E falar que a pessoa, no exemplo que eu dei, né? Ela pode estar indo, quer em busca de um grupo para aprofundar sobre constelação familiar. E aí ela sai de Sorocaba e vai lá para Joinville. Aí chega em Joinville, encontra 3 pessoas de Sorocaba. Porra! Aí estava em Sorocaba já. Nossa, quantas Foi vezes para aconteceu Joinville para encontrar pessoas de Sorocaba. Não, aí quando descobre, tem 100 pessoas de Sorocaba aqui no mesmo estudo. E aí tem para Joinville se encontrar. Não, vou encontrar aqui, porra. Gastar combustível, gastar avião, né, para ir. Não, é evento. Quantas vezes super evento, chego lá, tem 4, 5 pessoas no mesmo lugar, cada um com seu carro. É um absurdo, é um absurdo. Esse negócio do apartamento foi muito engraçado, porque na pandemia, daí eu chegava, tava Murilo parado na varanda, tipo assim. Aí eu, que foi, amor? Amor, aqui, ó, as pessoas não se falam. Percebe? Ninguém aqui se fala, tá todo mundo dentro do seu apartamento. E aí a gente, com as crianças, fez uma... tinha a varanda, assim, né? A varanda tinha vidro. E aí a gente escreveu de post-it amor no vidro e colocou um coração. E aí era um condomínio de prédios, assim, sei lá, tinha uns 4, 5 prédios. E aí alguém queria ir lá, aí fazia assim, não, mas qual é a torre? Tu olha para cima, tu vê um apartamento que tem escrito amor de post-it com coração. Aí esse é o prédio que a gente mora. E nisso eu ficava essas madrugadas lá, bebendo
uísque, fumando cigarro e maconha. Era assim. Indignado. Assim, indignado, né? E Com essa foi uma raiva. grande jornada para mim, né? Tirar da minha vida álcool, cigarro, maconha foram coisas decisivas nesse processo de silenciar, de tirar tudo é barulho, que a gente distrai para não olhar para dentro. Isso é distração para não olhar para dentro. Elon Musk quer ir para Marte para não ir para dentro, quer ir para dentro dá mais trabalho. Aí vamos para Marte, que a gente se distrai indo para Marte. Pensa numa distração para chegar em Marte. Porra, distrai, ocupa muito, né? O ápice da distração. Eu lembrei da história aqui, quando eu estava na faculdade, né? Eu morava num alojamento que parecia um hospital, assim, era um corredorzão, uma porrada de quartos, assim, sei lá, tinha 50 quartos. E os quartos, nenhuma porta tinha trava, porque os veteranos arrombavam a porta para ele dar trote se você fechasse, né? Então os quartos eram tudo de porta aberta. E aí, ninguém contou, não tinha um manual, não tinha nada, mas existia uma prática da cultura que era assim: nada é seu. Nada é seu. Então, eu podia entrar em qualquer apartamento, eu estava precisando de uma bicicleta, eu pegava a bicicleta, voltava e deixava lá. Então, às vezes, o cara queria ir para a aula, chegava lá, cadê a bicicleta? Opa! Alguém me zoou minha bicicleta, alguém pegou minha bicicleta. Às vezes, você ia de noite, abria a geladeira, puta, deixei um iogurte aqui, cadê o meu iogurte? Puta, lascou. Alguém tomou o iogurte, esperar que algum dia apareça de volta o iogurte. A única coisa que era proibida era papel higiênico. Era a única coisa que ninguém podia pegar do outro, era papel higiênico. Mas eu lembro que era muito cultural e ninguém ficava chateado com ninguém, porque já era natural. Então, a gente usava demais o recurso uns dos outros. Computador, eu fui ter computador no último ano só. Os outros 4 anos, eu fazia engenharia de computação e usava o computador dos outros. Eu esperava o cara terminar, sentava lá, passava a madrugada trabalhando, programando, usando o computador dos outros, porque eu não tinha computador. E era natural, ninguém achava estranho, eu entrava nos quartos, usava e saía. Então, é muito... o poder da comunidade é um treco muito forte. E como tu acha que é aqui, porque a gente tem 500 cabeçudinhos aqui, né? Olhando só para a Eduz. E nas empresas, a galera que está lá também, como é que a gente pode exercitar isso de uma forma assim? Você teve alguns hacks disso aí, algumas descobertas? Como é que a gente pode se abrir um pouco mais, começar a cultivar essa cultura do compartilhamento, de se preocupar mais com o outro? Só um pequeno adendo. Eu observo que quanto mais a pessoa vai adquirindo grana, mais ela se isola, né? Você vai nessas casas chiques, casa de 10 milhões, o cara não sabe nem quem mora no vizinho. Aí você vai num condomínio que é, sei lá, apartamento lá de 100 mil, todo mundo se conhece, né? Então eu vejo que esse negócio, quanto mais você vai tendo sucesso, mais você vai se isolando. Como é que a gente faz para voltar, começar a nadar contra a maré disso aí? Normalmente a pessoa vai ganhando dinheiro, vai se isolando, até que bate solidão, depressão, aí ela vai para coisas de fuga, drogas e coisas e tal. Aí, quando dá muito ruim, ela começa a querer voltar, né? Então, em relação à pergunta do grupo, um elemento básico de comunidade é escuta. Escuta. Para a gente viver em comunidade, tem que treinar a escuta, de realmente escutar o outro, porque tem um nível de escuta, né? Um nível de escuta básico, é quando a gente escuta o outro na reunião só querendo confirmação, porque a gente já acha, né? Só estou em busca que ele diga o que eu já acho para confirmar o que eu já acho, e o resto dane, só importa com o que eu acho. Aí um outro nível de escuta é quando você já se abre para ouvir do outro o que é que ele tem de novo ali, que dados novos o outro traz. Mas ainda esses dois no nível ainda bem pragmático, objetivo, né? Aí o terceiro nível de escuta é quando você começa realmente a entregar a sua... Porque nesses dois níveis ainda está só querendo o que importa, o que não importa, da escuta dele. E muitas vezes esperando a minha hora de falar. Quantas vezes a gente escuta só esperando que horas ele dá pausa para eu entrar? Que horas ele dá pausa para eu entrar? Só em pensar nisso já perdeu a presença na escuta. Só em ficar pensando, ele está falando muito. Porra, tem que falar isso aqui. Quando ele acabar de falar, eu falo isso aqui. Não, na próxima pausa eu já vou entrar e vou falar isso aqui porque eu já não concordo. Perdeu a presença. Para a gente ver comunidade, a gente precisa ativar a escuta. Na minha cabeça eu penso assim:
o que ela está falando é a coisa mais importante do mundo. 100% presente. Aí tem que confiar que, se agora vem o pensamento de falar alguma coisa em relação ao que ela disse, eu confio de que se eu ficar 100% presente, ao final da fala dela, o que for realmente importante eu falar vai vir na hora. Escuta presente. Porque, senão, porque as pessoas gritam, né? Porque não estão sendo escutadas. Uma pessoa grita com a outra, Gandhi fala, né? Que é quando o coração está distante. Aí tem que gritar para ser ouvido. Então, eu acho que treinamento de escuta, quando todo mundo escuta o outro e cria um campo, não só para escutar as ideias técnicas do trabalho, mas um campo também para escutar. Pô, tô com a treta com o marido. Fala. Existe um nível de... Você pode ser terapeuta de qualquer pessoa. Só você escutar, sem dar conselho. Tem uma mania de achar que é só ajuda o outro quando dá conselho. Não. Se você escuta 100% presente, muitas vezes é melhor do que escutar querendo procurar um conselho para dar. A pessoa quer falar muitas vezes. Só falar já libera. Só falar já cura. Se tiver um campo do outro lado de escuta, e não um campo de querer dar conselho e dizer o que é, só escutar. Então, eu acho que para a gente ser uma comunidade, a gente tem que ser um Alcoólicos Anônimos, sem álcool e com nome, um grupo de cura, um grupo de acolhimento. As pessoas adoeciam nas empresas. Agora tem que se curar nas empresas. Tem que ser um lugar que a gente pode trazer nossas tretas, que sempre tem alguém para ouvir, grupos de escuta, para a gente se curar aqui. E manifestar. Aí uma frase do Khalil Gibran, que eu lembrei quando ele falava. Khalil Gibran, eu lembrei quando ela começou a falar, mas eu esqueci. Não vou... Esqueci, porque se tiver que falar, apareceu agora. Khalil Gibran fala que o trabalho é o amor que se tornou visível. O trabalho bonito, é o amor que se tornou visível. Muito lindo. Muito topzera. Bom, galera, estamos chegando aqui ao nosso tempo. Alguém tá com a garganta assim, o laríngeo, o chakra laríngeo coçando assim, querendo falar uma coisa. Eu quero falar uma coisa. Alguém tá assim? Sabia, peguei. Fala. Cara, a Dani, ela tinha falado sobre os alimentos externos, quando a gente está no restaurante, está comendo e tem um alimento mais denso vindo da TV. Isso realmente acontece, né? Essas fontes de energias pesadas que vêm de fora. Eu queria saber, tem alguma forma que você poderia falar para nós como meio que se proteger? Porque é meio voluntário, você vai estar naquele local e vai receber isso. Tem como você se proteger disso? Um escudo assim que você possa imaginar ou até para se privar disso mesmo, para que isso não te atrapalhe? Um fone de ouvido. Responda rápido assim. Muitas vezes o escudo está na nossa mão, né? Tipo, na TV. Desligar a TV na nossa casa para desligar. No médico, tem sempre o sofá na frente da TV e o sofá afastado da TV. Café da manhã do hotel, tem sempre a mesa na frente do Bom Dia Brasil, falando das mortes, e tem sempre a mesa mais afastada, que não dá nem para ouvir direito. Né? Então, assim, muitas vezes essa resposta, eu sei que não é só sobre televisão, né? Mas muitas vezes é incrivelmente simples, ficar mais distante. Quer ver assim, mas tem situações que não dá para ficar distante. Foca nas que dá. Foca nas que dá para se distanciar. É um treino, né? É um treino, porque começa na mais fácil, né? Aí tu muitas vezes quer começar logo um jogo mais difícil. Não, mas e naquelas que não dá de jeito nenhum? Porra, aí tudo bem se for só nessas. E se nas outras todas, que é mais fácil, que é só distanciar, que é só se afastar. Muitas vezes tem aquele amigo que encontra contigo só para fofocar, falar mal de fulano, falar de não sei o quê, gritar, não sei o quê. Não encontra com ele. Mas eu tenho que encontrar. Tudo bem, mas pelo menos os outros todos que não precisa encontrar, tu não encontra. Esse que encontra, tudo bem. Esse tu encontra. Aí tu joga amor. Treina como não ouvir ele. Joga amor pra ele. Joga amor pra ele. Ele falando aqui, não, mas aquele filho da puta, e tu pensando assim, eu te amo. Esse aí eu tenho que botar um lembrete, né? Eu lembro 5 dias depois. Tudo é perfeito. O tudo é perfeito vem de um lugar de que não é que tudo seja gostosinho, agradável, é que tudo é perfeito porque é o que está acontecendo, então é perfeito. Então, mesmo quando tem alguém
que te irrita profundamente na TV, alguém fala uma coisa que te irrita, ou não sei o quê, por algum motivo tudo é perfeito, eu acredito que quem mais irrita a gente é nosso mestre. Quem te irrita é teu mestre. Quem te irrita é teu mestre. Ele está te ensinando alguma coisa. Está te ensinando alguma coisa. Tem alguma coisa para aprender com essa pessoa. Muitas vezes tu faz algo que ele está fazendo, não exatamente igual, mas se você abstrair um pouco, der um zoom out, tu faz também algo que ele está fazendo e que irrita as pessoas, e por isso ele te irrita, porque tu se vê nele de forma inconsciente. Então ele é teu mestre para espelhar isso em tu e tu aprender a não fazer. Aqui, eu trabalho com consultoria na parte de gestão comportamental em várias empresas, dentre elas o Parque Tecnológico, que está aqui o presidente, os diretores, a Bruna, o Guilherme também que fazem parte. E é muito novo, né, essa visão, muito nova essa visão para as empresas. Eu vejo que a Eduz assim, está anos-luz na frente, acho que a empresa de vocês também. E um dos principais desafios que nós temos aqui no interior é desbravar essa visão, levar para os grandes empreendedores aqui do interior, essa visão mais humana para as pessoas, mais amorosa. O desafio também que as empresas têm de não só gerar valor para os clientes, mas para o público interno e para a comunidade. Quais seriam as dicas que vocês dariam para quem está aqui desbravando esse caminho no interior de São Paulo? E imagino que muitas pessoas aí do Brasil inteiro passam pela mesma questão que eu. Obrigado. A gente ouve muito falar nessa coisa de mudar o mundo, né? A gente quer ajudar, fazer coisas de impacto, né? Impacto social, ajudar o mundo a desenvolver as empresas e tal. Mas, na verdade, a gente só pode mudar a gente. A gente só pode mudar a gente. E, através da nossa mudança, a gente transborda para o outro. A gente arrasta através do nosso exemplo, né? Então, eu sinto que um primeiro passo é a gente fazer essa transformação na nossa primeira empresa, que é a família. Como fazer na família? Porque como é que tu vai influenciar os empresários do interior? Como é que tu vai influenciar um CEO de uma rede de varejo do interior? Isso aqui. Agora, na tua casa, a gente é o CEO, ou co-CEO, ou VP, pelo menos, né? Analista sênior, não é possível, né, irmão? Porra! Então, a provocação que eu deixo é a gente olhar assim, porque será que a gente pode mudar o mundo? Todo mundo quer mudar o mundo, né? Quem não quer mudar o mundo, né? Se leva pedir aqui, todo mundo quer mudar o mundo, quer mudar o mundo. Agora, pergunta, como tu acha que o mundo tem que ser? Como tu acha que o mundo tem que ser? Já dá treta ali, ó, agora. Já dá confusão. Cada um acha que o mundo muda de um jeito. Aí vai dar treta. Agora, imagina se cada ser humano, em vez de querer mudar o mundo, mudasse as 5, 6, 7 pessoas ao seu redor, as mais próximas, mudasse a relação. Você quer ver a paz na Ucrânia? Gritou com o filho ontem? Vê essa paz com o filho primeiro. Você perdeu a cabeça com a mulher ontem, com o filho, e quer a paz na Ucrânia? Cura da tua Ucrânia aqui. A tua Ucrânia é esse grito com a mulher ontem, com o filho ontem. É a tua Ucrânia, a tua Rússia, e vê isso aí. O sócio, quantos não ditos acumulados com o sócio? Porra, tá puta acumulando um monte de coisa há um tempão, com a mulher, com o marido. Se a gente, eu digo isso, foi assim que a gente experimentou, né? Comecei a mudar o meu mundo interno, as minhas relações mais íntimas do micro, e aí você começa a educar pelo exemplo, né? Então, muitas vezes a gente vê um primo que tratou o filho dele de um jeito, seu amigo tratou o filho de um jeito que você não gostou, do jeito que achou feio. A gente muitas vezes vou dar um conselho, né? O melhor conselho é tratar bem o teu. Aí ele vai ver como tu trata. Aí ele vai se inspirar. Não, mas ele já viu e não se inspirou. Ele não está pronto para ver. Não dá para parir quem não está grávido. Não dá para parir quem não está grávido. Tem gente que não está pronto para ver. E se tu insistir, aí tu vira o chato.
E a pessoa fica até puta contigo. E ela não quer nem mais ouvir falar disso. Como saber que a pessoa está pronta para ver? Não tem como saber, por isso faz o teu. Só dá para fazer o teu e ser o exemplo vivo. Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Ser o exemplo vivo do que tu acredita. Você falou que vocês são da Federação de Empresas... Como é que é? Parque Tecnológico. Então, como o Parque Tecnológico, o time, vocês, né, os líderes, a gestão, virá o exemplo vivo da organização com a gestão mais humanizada, mais consciente, mais sutil, virá a maior referência em organismo, em comunidade de cura, que se autoajuda, se acolhe e se escuta. Aí, basta vocês serem, não tem que fazer mais nada. Para onde vocês forem, vocês vão levar essa frequência. Vocês forem para uma reunião no interior com os empresários, dando o exemplo da minha cultura, que não quer dizer que seja a que todo mundo, mas dando o exemplo, né? Se a gente chegaria lá numa reunião no interior, antes de começar, a gente dizer, pessoal, a gente tem um procedimento aqui de fazer uma respiração. Eu não estou ensinando ninguém, trazendo a minha cultura. Eu estou aqui, meu grupo trabalha assim, convido vocês. Não estou querendo que ninguém seja nada, estou só fazendo. Aí das 10 pessoas da reunião, 3 estão prontas, estão grávidas. Aí elas vão pegar e incorporar na empresa dele. Outros 7 não estão, está tudo bem. Não é a hora, não é para eles, tudo bem. Então eu sinto que tudo começa na gente. E ficar atento, né, para o querer mudar o outro não virar uma distração para mudar a gente, o que é facinho cair nessa. E eu acho interessante também perceber, você falou, assim como a Eduz, não tem muitos, mas a Eduz é a manifestação do processo do Eugênio, né? E eu sinto que muitas vezes o que acontece quando o Google ficou muito hype, assim, que as pessoas perceberam que tinha sinuca no Google, aí as pessoas colocaram sinuca. E aí elas achavam que se colocassem a sinuca, ou aquele lugar ia virar disruptivo. E aí, muitas vezes, talvez, então vamos fazer uma consultoria Zen. Aí a consultoria Zen é ter um espaço de meditação, ou vamos colocar nosso negócio dentro da natureza, onde passa o rio, como o Eugênio faz. Mas não é sobre isso. Sabe? O rio e o bambu é só a manifestação do que já existe dentro dele. É só o externo. O que vale, o que transforma, é a transformação do Eugênio. Porque essa é a essência, essa é a raiz, essa é a frequência de largada. Então, o dono, o CEO, o presidente, o líder, ele tem que estar grávido. Ele tem que passar pelo processo de transformação. Não vai ter consultoria Zen do Sri Sri Ravi Shankar, que vai colocar a meditação na empresa de uma pessoa que não vive isso. Então, ele tem que se transformar para poder conseguir transformar, né? Que eu sinto. Até complemento o que você falou, Dani. Os meus maiores fracassos aqui na Eduz, eu acho que na minha vida corporativa, foram e são, até hoje são, tentar implantar coisas que eu acho legal, mas que eu não vivo. É um fracasso declarado. Só que eu só percebo depois que eu já tive fracasso. Eu estou tentando aprender antes, né? Pô, será que eu estou vivendo isso? Então, faz todo sentido o que você falou. A tua manifestação te denuncia, né? Total. Bom dia. Bom dia. Oi? Na verdade, a pergunta não é minha. Aliás, prazer, eu sou a Andressa. Eu estive acompanhando aqui junto com o pessoal que estão assistindo a nossa transmissão e vários deles mandaram algumas perguntas. Então, eu separei algumas e eu vou ser essa porta-voz agora. A primeira pergunta é da Marília Brito. E ela perguntou para você, Dani. Ela mandou, Dani, eu me identifiquei muito com a sua história. Como você conseguiu quebrar esse padrão do medo para conseguir se tornar o que você sempre desejou no seu coração? Tendo a coragem de encarar meu maior medo, que era eu. Mas eu tive e tenho uma rede de apoio.
Então, eu gosto muito de falar desse lugar, sabe? Porque eu tenho o privilégio de viver com uma pessoa gigante de alma, que é meu marido. Então, eu falo que eu vivi um processo muito forte, que chama Busca da Visão, no dia do meu aniversário, como eu completei 35 anos. E foram 4 dias na montanha, né, que eu vivi, sozinha. 4 dias embaixo de uma árvore, sem comer, sem beber, sem falar e sozinha. 3 noites e 4 dias. E lá, eu fui... O que me veio foi: eu quero que minha alma fale comigo. Esse foi o meu pedido. Sem nenhuma distração. Eu não podia escrever, eu não podia comer, não tinha distração. Só tinha eu e eu. E nesse lugar a minha alma falou comigo. E aí o que minha alma me falou foi que o meu marido amou minha alma antes de eu me amar. Então eu tive essa rede de apoio para me conhecer. Então, eu gosto de falar que eu falo desse lugar. Então, desse lugar, eu enfrentei o medo de me ver, acolhendo as minhas sombras. E foi quando eu decidi acolher a minha sombra, me perceber, dizer assim: quem é que mora aqui dentro, que eu tive a coragem de ser quem sou? Porque aí eu sei quem sou. Então, se fulano, beltrano, cicrano falar algo sobre mim e aquilo não for uma verdade, é só fulano e beltrano falando sobre ele mesmo. Ele não está falando sobre mim. Porque eu fui para dentro de mim e isso não estava lá dentro de mim. Ou fui para dentro de mim, acolhi, transcendi isso, e isso é uma Daniela do passado. Ela nem existe mais. Ela morreu junto com o processo, foi transmutada. Então, eu acredito que eu transcendi o medo quando eu me encontrei. Muito massa. Eu queria propor o seguinte, Murilo. Toda vez a gente encerra com o nosso grito de guerra. Aí do Zé, gigante. Porque isso aqui nos lembra da nossa força interior, nos lembra do nosso trabalho. Tem uma série de gatilhos aí envolvidos. Só que hoje você fez uma provocação no início aí, é coisa da energia do lagarto, né? Vamos gritar e tal. Então, eu queria propor você chamar o grito de guerra, mas a gente não vai responder com a voz. A gente vai responder com o nosso coração. Será que dá certo isso? Eu vou inverter. Então, inverta. Responde com um grito, mas não é um grito de guerra, é um grito de paz. E como é que seria esse grito de paz? É igual. Só que é de paz. Só muda o nome. Tá bom. Porque... Boa. Só muda o nome. Então tá show. O nome é a frequência de largada. Grito de guerra. Colocou uma frequência de guerra no grito. Então, ó, já grito fica... de paz. Mudou a frequência do grito. A partir de agora, vocês têm que me corrigir, hein? Todo fechamento de café, nós temos nosso grito de paz. Então, aprendemos aqui uma coisa que vai perpetuar para os próximos cafés. Fechado? Então, vocês dois estão convidados a chamar o nosso grito de paz. Senhoras e senhores, para começarmos um dia, grito de paz. A Eduz é gigante!